E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e hoje um resumidinho, que vai ser um resumidinho. Então, antes de mais nada, não esquece de dar o like aí e se inscrever no canal. Estamos agora no objetivo, agora nós estamos voando. O objetivo agora é 500 inscritos. O resumidinho é a Revolução de 30. Esse é o primeiro vídeo que eu estou lançando de uma série que eu vou lançar em agosto sobre Vargas, beleza? Então vamos lá. A Revolução de 30, ela aconteceu em outubro de 1930. Ela começa no dia 3 de outubro e derruba o presidente da época em 24 de outubro de 1930. Tá, falei isso aqui, e daí? Bom, vamos voltar um pouquinho. Até 1930, a gente via o que a gente chama de República Oligárquica, que normalmente as pessoas conhecem como República do Café com Leite, em que os estados, principalmente Minas Gerais e São Paulo, dominavam a política nacional. Foi inventado, por um cara chamado Campos Salles, uma parada chamada Política dos Governadores. Eram os governadores que decidiam quem seria o próximo presidente. Mas como assim decidiam? Não tinha votação? Tinha votação, mas era completamente fraudada. Tinha o voto de cabresto, que vocês devem conhecer, que o voto não era secreto, então o cara sabia em quem você estava votando, então ele podia te cobrar caso você votasse na pessoa errada. E havia um revezamento entre os políticos de São Paulo e os políticos de Minas. Obviamente todos os estados faziam parte disso de uma forma ou de outra, eles aceitavam isso, até porque esses dois estados eram os mais fortes e conseguiam atrair os outros estados para si. Esse tipo de república, ela nasce ali no comecinho do século XX. Acontece que ao longo ali do século XX, os outros estados vão ganhando importância e na década de 20 essa parada fica louca, porque além dessas oligarquias estarem cada vez mais poderosas e querendo influenciar mais, acontece o tenentismo, que é um movimento de oficiais de baixa patente que estão satisfeitos com a política na época, a ascensão das classes médias urbanas, então na década de 20 que tem a Semana de Arte Moderna, por exemplo, e toda uma explosão cultural. E esses dois fatores, as oligarquias de outros estados e os tenentes, eles começam a demonstrar sua insatisfação. Tem a reação republicana, tem a Revolução de 24 aqui em São Paulo, que é uma puta de uma guerra foda que teve aqui em São Paulo, dos tenentistas. Teve a Comuna de Manaus, que os tenentistas tomaram a cidade de Manaus, ficaram algum tempo lá até serem derrotados. Durante a década de 20 tem vários momentos em que essa forma de fazer política, de Minas Gerais e São Paulo dominando, ela vai sendo minada. Vamos lá então para 1929, que é o ano que interessa, que a gente já entendeu o contexto histórico. Em 1929, o presidente era o Washington Luiz, que havia sido presidente do estado de São Paulo. Sim, eles não chamavam governadores, eles chamavam presidentes do estado. De acordo com o revezamento que rolava, o Washington Luiz deveria indicar um político mineiro, o Antônio Carlos Viana de Andrada, eu acho, ou se não for, tá passando o nome dele em algum lugar aqui. Esse cara que era o presidente de Minas Gerais. Acontece que ali em 1929 já estava começando a cair muito o preço do café, então os paulistas queriam continuar na presidência para poder manter a política de austeridade que beneficiava muito a exportação de café. Então, Washington Luiz indica Júlio Prestes, que era, naquele momento, o presidente do estado de São Paulo, como próximo à linha de sucessão. Só com a indicação do Júlio Prestes, a República do Café com Leite vai pro saco. Porém, todavia, no entanto, os paulistas ainda conseguem muito apoio dos outros estados, Junto com os paulistas ficam 16 estados, além de São Paulo, Bahia, que tinha o candidato a vice, que era o Vital Soares. E do outro lado, os mineiros insatisfeitos, então, apoiam uma outra chapa liderada por um cara que é muito famoso no Brasil, talvez um dos políticos mais famosos da história do país, que é o Getúlio Vargas, o meu querido GG. Então o GG, ele se lança candidato a presidente da República, com o seu vice, ele traz João Pessoa, que era então o presidente da Paraíba, e também parte ali dos políticos mineiros ficam do lado do Getúlio Vargas, outra parte fica do lado do Prestes. Há uma divisão dentro de Minas, entre esses dois grupos. Rola a eleição e, para surpresa de absolutamente ninguém, o Júlio Prestes ganha porque a eleição era completamente fraudada. E era fraudado pelos dois lados. Para vocês terem uma noção, Getúlio Vargas recebeu 100% dos votos no Rio Grande do Sul. A eleição acontece no dia 1º de março de 1930, que é um sábado de carnaval, da hora, Brasil. Júlio Prestes e o Washington Luiz viajam para os Estados Unidos, Júlio Prestes, aliás, é o primeiro político brasileiro a ser capa da Times e tal. E aqui a conspiração comendo solta, cara. Então, durante todos esses meses, os caras que apoiavam Getúlio Vargas e os tenentistas e toda essa galera vão ali conspirando um golpe de estado. Então, enquanto estava rolando essa conspiração, aconteceu o assassinato de João Pessoa. Ele aconteceu no Recife no dia
26 de julho de 1930, ele foi assassinado por um cara chamado João Dantas, que não tinha nada a ver com essa treta política, mas os conspiracionistas, né, os aliancistas, os parças do GG e do Oswaldo Aranha jogaram no colo do Washington Luiz e do Júlio Prestes esse assassinato, o que contribuiu muito para crescer o sentimento de revolta para a Revolução de 30 que viria logo ali. Que é levado a cabo no dia 3 de outubro, começa pelo Rio Grande do Sul, um cara chamado Oswaldo Aranha dá o golpe lá, ele toma o quartel-general do 3º Regimento Militar, e aí essa revolução vai se espalhando por todo o país. Porém, quem acaba derrubando o Washington Luiz não são nem os gaúchos, nem os paraibanos, nem são os mineiros, são os paulistas, né? Quando as tropas revolucionárias estavam chegando em São Paulo para a famosa Batalha de Tararé, que eu vou falar melhor da videoaula, né, sobre a Revolução, que deve estar aqui se você está vendo isso no futuro, percebem que essa batalha vai ser muitíssimo sangrenta, então eles dão o golpe, derrubam eles próprios o Washington Luiz, formam uma junta militar no dia 24 de outubro, né, como eu falei, e entregam no dia 1º de novembro de 1930 o poder a Getúlio Vargas. Tem essa imagem famosa dos gaúchos amarrando seus cavalos no obeliscos, e aí começa o que a gente vai chamar depois de ditadura Vargas. Então é esse o resumidinho da Revolução de 30, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Um grande abraço, tchau!